precisamente às 8 horas deste dia 27 de maio de 2025, e havendo número legal, declaro aberta a sessão desta primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Eu faço dando boas-vindas a todos os advogados e demais presentes. Doutor Iade Gama Maio, que é a última sessão do mês, participa conosco aqui, e informo, como já vem acontecendo das sessões anteriores, em razão das férias dos colegas desembargadores Cláudio Santos e Cornélio Alves, estão conosco em substituição os juízes Dr. Por Deus e Dr. Luiz Alberto, contribuindo com os julgamentos, trazendo os seus ensinamentos também. Os processos, alguns processos que não serão julgados, em razão, principalmente dessas ausências dos desembargadores. O desembargador Cornélio está de férias, o desembargador Cláudio está de licença médica, então não serão julgados os processos da pauta de número 1, 2, 3 e 4. Processo 1, 2, 3 e 4, porque tem extensão de quórum. Também o processo de número 30 da pauta. Se alguém tiver alguma dúvida, é só consultar a Oficial de Justiça quais são desses processos. Não é? Inclusive, parece que não tenha fixado ali, mas nós vamos providenciar, fixar na porta sempre a pauta ali, porque o advogado não precisa depender de, a não ser que seja uma outra dúvida, mas a pauta estando ali, o advogado diretamente já consulta na porta, como sempre se fez, não é? Então, os processos 1, 2, 3 e 4 da pauta, e o 30 também não será. E, igualmente, os de número 5 a 22, de relatoria do desembargador Cláudio, enfim, todos os processos da relatoria do desembargador Cláudio e do desembargador Cornélio não serão julgados, que são do desembargador Cláudio 5 a 22, desembargador Cornélio 33 a 41, 43, 45 a 49, 52 e 53. Igualmente, o de número 26, que foi iniciado o julgamento com a presença do desembargador Cornélio, tendo ele ficado vinculado e estando de férias, não poderá ser julgado. Inclusive, esse processo está com vista para o meu gabinete. Vamos iniciar, como sempre o fazemos, com os processos dos advogados presentes, depois vamos para aqueles que estão virtualmente. Participará da presente sessão também, na sequência, a doutora Érica Paiva, convocada em razão de 2 impedimentos do doutor Luiz Alberto, em 2 processos. Inicialmente, o processo da pauta de número 24. Da relatoria do juiz convocado Luiz Alberto, que tem como parte o advogado Bruno Henrique Saldanha de Faria e Fernando dos Santos. Não é? Doutor Bruno, representando, as letras aqui devem ser um menor, NMNDO, e a parte agravada é a Unimed. A Unimed sempre se faz representar, né? A advogada da Unimed está aí hoje, não? Não está presente, né? Doutor Bruno, a Câmara está, não sei se tem 2 tentações, mas a advogada da Unimed não está presente. Então, não vai haver, a Câmara está sendo provido. Viu? Dispensa, como diz o desembargador Cláudio, né? Mas se quiser a gente rever, né? Então, 24 julgado, não é? Vamos para o 32. 32. Desembargador, eu também me satisfaço só com a proclamação. Espero que até o final a gente tenha todas as dispensas, porque a gente vai almoçar mais cedo. O 32. O 32 é a apelação civil, onde é apelante apelado a 1000, assistência médica, e apelante apelado Heitor Silva de Castro. Doutor Bruno também dispensa, né? Dispensa não, essa dispensa também, do 32, não é? 44. O 44
44, da relatoria do juiz convocado João por Deus, que tem como agravante apivida e agravado ISDDI, representado por sua genitora. Então era só da parte agravada, né? A parte agravante não está presente, não é? Não sei se atende, doutor Bruno. Tem uma decisão sem divergência. É um agravo de instrumento contra a decisão em tutela de urgência. O recurso do plano está sendo parcialmente provido, apenas para afastar a obrigatoriedade de custeio no tratamento de musicoterapia, mantendo as demais prescrições. Atende, Excelência? Então, Vossa Excelência também dispensa o 44, né? Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos para os 50. Os 50 é o que tem impedimento. É que tem impedimento. Vai depender da doutora Érica, vamos aguardar, não é? Vamos prosseguindo. O 31. Está bem quente. Está quente, é porque o Paulo Santos gosta de quentura. Eu gosto de frio. O 31 de minha relatoria. Isso não pode ter julgado, eu acho. 31 é apelante Cirne Comércio e Serviço de Motos Limitada e apelado Fabiano Correia Filgueira. Sustentação oral do Dr. Renato Cirne Leite. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, faço na pessoa do presidente. Excelências, o caso sob julgamento é de uma simplicidade que nos faz atentar aos pequenos detalhes. Queria ressaltar aqui que existe uma matéria tratada como preliminar, na verdade prejudicial de mérito de decadência, mas que nos chama a analisar o mérito de fundo por primeiro. No presente caso, trata de um vício numa motocicleta, um vício que foi reclamado numa motocicleta, do problema nos garfos de suspensão. E esses problemas foram analisados, houve uma perícia nos autos, a perícia foi realizada em tese, pois o bem da vida do litígio não foi apresentado pelo autor, e a conclusão remeteu à possível existência de um vício oculto, de um vício de fábrica. Onde reside nossa resignação no caso, Excelências? Insta a ressaltar que quando o autor trouxe essa motocicleta, ele não cumpriu com suas obrigações contratuais, quais fossem as revisões nos períodos adequados. Foi declarado pela concessionária a perda da garantia e a não cobertura do serviço. Excelências, o que temos aqui é a análise da cobertura contratual e em face da cobertura legal. No caso, a juíza Có, ela afastou, ela fez incidir a cobertura da garantia sob a alegação de que os danos evidenciados no garfo de suspensão não demandavam as revisões, assistência periódica. Deixe-me retomar aqui o raciocínio.
No primeiro momento, esse cliente ele não cumpriu a sua bilateralidade contratual. Ele não se fez cumprir os requisitos necessários para a concessão da garantia. Ora, excelências, a juíza sedimentou que a garantia da motocicleta seria de 3 anos e, portanto, os vícios apresentados estariam inseridos dentro da cobertura da garantia. Porém, aqui a gente tem que ressaltar que essa garantia ela é contratual. E o contrato, em que pese de adesão, exige a bilateralidade. Ou seja, o consumidor deveria ter feito as revisões periódicas e não o fez. Não se pode elastecer esse contrato de garantia indiscriminadamente pelo fato de estarmos tratando de um bem durável. A motocicleta é um bem durável, apresentou um vício de garantia do problema de suspensão no decurso de 2 anos de uso. Esse problema, em que pese não fosse um problema que fosse verificado em manutenções preventivas, exigia do consumidor a sua contraparte, que seria encaminhar a motocicleta às revisões, fazer as revisões nos períodos adequados. E ele não o fez. Isso está claro nos autos e não é contestado pelo autor. Dito isso, eu podia aqui exemplificar inúmeros casos de garantias contratuais, de contratos de adesão, de bens duráveis, mas que não se aplicam caso o consumidor não se comprometa com a sua contraparte. Exemplo de qualquer garantia, contrato de garantia estendida de um aparelho que você adquire, mas se você não contrata aquela garantia estendida, você não faz jus a esse elastecimento. A garantia legal do bem durável se resume a 90 dias. Dito isso, temos que foi aventado que o vício surgiu no momento em que o consumidor levou essa motocicleta à concessionária. Então, estaremos tratando de um vício oculto, um vício redibitório, que também está previsto na legislação com o prazo de atendimento de garantia de 90 dias. A grande questão aí seria o prazo, o termo ACO para a contagem desse prazo decadencial. E, excelências, no caso dos autos, o reclamante levou a motocicleta, o demandante levou a motocicleta à oficina concessionária no mês de novembro de 2021, tendo sido constatado a existência de um vício e negado o serviço em garantia ante o não cumprimento de sua parte contratual, qual fosse a realização das revisões. Perdida a garantia, o autor não teve seu reparo realizado. Fosse o caso de um vício oculto, teria o autor recebido a negativa de sua garantia como contagem do prazo ACO para reclamação. Não o fez. Somente veio demandar em juízo 96 dias após essa ciência. Então aqui nós trazemos a decadência do direito de ação desse reclamante. E isso, excelência, tenho que salientar que a sentença ACO ela afastou a decadência por entender que seria válido o prazo da garantia contratual. Então, o que põe a revisão por Vossas Excelências é justamente a validade dos termos do contrato de garantia que foi dito pelo juiz ACO como regras lesivas ao consumidor, mas que não pode se entender assim. Não era uma regra lesiva negar a garantia ao consumidor, mas sim exigir do consumidor a bilateralidade, a efetividade da sua contraparte, da sua contraprestação, que seria levar a motocicleta às revisões. Fez a julgadora salientar que, em um momento, ela fez salientar que o tão só fato dessa suspensão não ser um objeto, um item de revisão periódica que não teria sido visto nas revisões, não pode afastar o contrato em si. Porque a questão aí não é ser revisto, é ter o cumprimento
pelo consumidor de sua parte. Certo? Seria o caso como um consumidor que adquire um veículo que tem 5 anos de garantia, não realiza nenhuma revisão na concessionária, mas faz as manutenções preventivas em uma oficina de sua confiança. Ele não teria afastado a revisão. Ele não teria, o que ele não estaria fazendo era cumprir a sua parte contratual. E isso não pode ser afastado pelo judiciário sob pena de colocar todos os contratos sob insegurança jurídica ante a possibilidade de ausência da bilateralidade da contraparte do autor. Quero salientar aqui também sobre um ponto que, dito tudo isso, e não se nega a existência do vício, não se nega a existência do problema, o que se negou foi a garantia. E sobre esse ponto nós já tratamos. Houve nos autos também, e aí só para a gente passar pela questão da identificação, da verificação da existência do vício oculto. O vício oculto foi determinado por uma perícia, porém essa perícia não foi realizada no bem da vida do litígio. O consumidor não submeteu a perícia, não trouxe a perícia o bem a ser periciado. Então, a perícia que determinou que aquele item teria sofrido um problema, um vício de fabricação, foi uma perícia em tese, que analisou a vida de um item como um amortecedor de um garfo de suspensão de uma moto. E determinou que, com aquele tempo de uso de 2 anos, possivelmente se trataria, e vazamento no retentor, se trataria de um vício de fabricação, sem, contudo, analisar o objeto. Então, não podemos aqui inferir se havia mau uso, se houve uma condução indevida, uma condução irregular pelo reclamante. Isso aí seria um ponto a levantar sobre a dúvida na identificação do vício oculto, se haveria um vício oculto. Havendo o vício oculto, nos remete a tudo que eu já mencionei aqui sobre o termo ACO o termo ACO para contagem do seu prazo decadencial. Então, excelências, em resumo, o que trago a análise é que Vossa Excelência se debrucem sobre as regras do contrato de garantia estendida, a relevância da observância do contrato de garantia estendida, da bilateralidade, da obrigação do consumidor em observar os seus termos contratuais, para que isso não seja afastado de forma indevida, como permissa venia se entende que o foi em sede de primeiro grau. Em uma segunda análise, caso esse ponto seja vencido, é imperativo que sinalize o termo ACO o decurso prescricional. O decurso prescricional, que o prazo legal é muito claro e evidente para determinar 90 dias de prazo decadencial para reclamação dos vícios, mesmo os vícios ocultos, após a sua constatação, tem um prazo de 90 dias, que no caso o consumidor desrespeitou esse prazo. Eram essas as razões que eu tinha para trazer para Vossas Excelências. Agradeço pela atenção. Bom dia. O resultante da Câmara é uma preliminar de não conhecimento parcial e a resultante negando provimento, dizendo que é forçosa a obrigação da apelante de reparar os danos morais a que deu ensejo, negando provimento. Agora, o 30 de minha relatoria, o 30 é apelante apelado Fúvio Saulo Mafaldo de Souza e outro, e apelante apelado do Ministério Público, advogado Flaviano da Gama Fernandes. Tem a palavra, Excelência. Excelente senhor presidente, desembargador Dilermano Mota, nossos cumprimentos, eu estendo aos demais desembargadores, juízes convocados aqui presentes, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Yádia Gama, nossos cumprimentos, assim como também a todos os advogados e serventuários presentes nesta
Câmara Criminal, ou Câmara Civil. Acostumado com a criminal. É o hábito, né? É o hábito. Excelência, o caso aqui é bem pontual, vou trazer alguns destaques para poder ser reanalisada a sentença de origem, que condenou o apelante às penas da improbidade administrativa relativo a ressarcimento do dano e a sua multa e inelegibilidade. No caso, afastamento dos direitos políticos. O apelante é funcionário público municipal, trabalhava na Secretaria de Saúde, no Distrito de Saúde específico, e lá, quando ascendeu o cargo de vereador nesta cidade, ele foi obrigado a mudar seu horário de rotina de trabalho, haja vista as demandas e a atividade legislativa. Nessa situação, excelências, ele passou a exercer seu horário noturno, o horário de vigia noturno. E os fatos narrados na inicial dão conta que a investigação teria ocorrido de 2019 a 2020, janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, aonde, segundo a sentença que o condenou, falou que ele seria funcionário fantasma, que ele não trabalharia, ou que daria poucos expedientes, com registro de faltas excessivas. A linha de defesa, excelência, é no sentido de que ele comparecia sim, faltava eventualmente, porém justificava as faltas, e tais faltas eram abonadas pelo conselho, tanto interno do próprio distrito, como de um conselho externo do município. Então existiam dois órgãos reguladores que fiscalizavam a justificativa dessas faltas. Um interno do distrito onde ele estava e um externo da prefeitura. Ambos avalizavam estas faltas. Ele teve muitas faltas justificativas excessivas. A justificativa se dava de várias formas, excelência. Primeiro, a própria falta. Essa não teria tanta justificativa. Segundo, ele não bateria o ponto. E ele justificava que não bateria o ponto porque ou o ponto estava trancado na sala do RH, ou por falta de energia, ou por defeito do próprio ponto. Ele teve 60, no intervalo de um ano, ele teve 66 justificativas. O vigia que chegou mais próximo a ele teve 19. Ele teve excessivamente. Esse é o ponto que a inicial e a sentença se sustenta, digamos assim, para justificar que ele não teria trabalhado. Excelências, o ponto, nós comprovamos nos autos diversas inconsistências nesse ponto. Diversas. Só duas para ficar eletronicamente comprovado. No mês de janeiro de 2020, só para você ter uma ideia, excelências, ele tirou férias. E foi registrado 9 faltas dele. Como é que ele faltou tanto de férias? E foi descontado no salário dele 9 faltas. O ponto registrou 9 faltas com ele de férias. No mês de outubro de 2019, ele faltou só um dia, justificou esse único dia e no final do mês veio 6 faltas para ele. Inconsistência no ponto eletrônico. Foram ouvidos, excelências, 3 testemunhas, colegas de trabalho dele, que davam expediente com ele, e os mesmos responderam, abre aspas, Aguinaldo Venceslau de Lima. Foi perguntado, o senhor trabalha com ele? Não, né? Aí ele responde, sim, peguei várias escalas junto com ele. Aí o juiz pergunta, durante o dia ou à noite? Ele, sempre à noite. Ele trabalhava à noite com o senhor? Sim, trabalhava comigo à noite. Então ele comparecia, registrava o ponto dele com a digital e tudo? Sim, comparecia, eu posso confirmar. E porque assim, ele lá no distrito e a unidade de saúde, tudo vizinho, o que acontecia é que às vezes o ponto, digamos, do distrito estava quebrado e ele pedia para mim abrir o posto para ele bater lá no relógio da unidade. Testemunha. Posso dizer o seguinte, que muitas vezes eu cheguei lá, ele já estava, sempre era pontual e sempre saía no horário. Eu sempre gostei também de sair no horário. Aí o juiz pergunta, então, diante desse cenário, o senhor pode afirmar que Fulvio não era funcionário fantasma? Ele não era funcionário fantasma. Nesse mesmo sentido, existem mais 2 depoimentos também de colegas de trabalho dele, onde confirmam que ele ia e dava expediente. A única situação que nós temos aqui é o dilema, confiar num ponto eletrônico ou confiar em testemunhas que foram dados o depoimento, um ponto eletrônico que, como exemplifica aqui em 2 situações, retratam fielmente uma inconsistência, 2 inconsistências pelo menos,
Esse é o dilema que nós temos. E sancionar o apelante, a reparação do dano, inclusive a reparação do dano do seu salário integral durante todo esse período. E ainda o afastamento dos direitos políticos, ainda é uma pena de multa, é deveras desproporcional para a conduta. A conduta, nós não vislumbramos dolo, Excelência. E mais, não foi visualizado em tempo, aí eu trago para essa discussão de ofício por parte desta Câmara, a possibilidade de propositura do acordo de não persecução cível, que foi trazido pelo pacote anticrime, foi regulamentado, inclusive, recentemente pelo Ministério Público, pelo CNMP, através da Resolução 306 de 2025. Casos como este, Excelência, foram enquadradas com a possibilidade de aplicação do ANPC. E, nesse caso, não foi ventilado tal situação. Diante desse contexto, a defesa aqui em tribuna vem requerer que esta Câmara dê ofício, porque isso não foi tratado à época da apelação, até porque não existia essa situação, de ofício, seja visualizada a possibilidade de aplicação do ANPC, seja dado vista ao Ministério Público para tal fim. Haja vista as circunstâncias do caso em concreto e a penalidade completamente desproporcional para eventual conduta que não foi dolosa. Nestes termos, Excelência, pedimos deferimento. Muito obrigado. Este processo de minha relatoria, e eu vou fazer a leitura da ementa com o final do voto. Quero crer que atende. Se precisar de algum esclarecimento, eu farei. Administrativo, processual civil, apelação civil. Ação civil pública por improbidade administrativa, preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e carência de fundamentação rejeitadas. Servidor público municipal que, após assumir mandato de vereador, foi transferido para a função de vigia noturno para acumular remunerações sem efetivamente prestar o serviço em enriquecimento ilícito caracterizado. Gerente do Distrito Sanitário, ausência de demonstração do dolo específico, condenação afastada, dosimetria das sanções, revisão ex officio, suspensão dos direitos políticos, redução de 6 para 2 anos e exclusão da multa civil, manutenção da pena de perdimento de bens e valores, observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, precedentes jurisprudenciais, recurso do Ministério Público prejudicado. E no final está dito o seguinte: diante do exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e rejeito as preliminares suscitadas. Dou parcial provimento ao apelo de Fulvio Saulo Mafalda de Souza, unicamente para reduzir a sanção de suspensão do direito político de 6 para 2 anos e para excluir a multa civil de 21.522, mantendo a sanção de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. E dou parcial provimento ao recurso de Francisca Francinete de Medeiros Pinheiro para reformar a sentença e afastar a condenação em relação unicamente à segunda apelante, no caso ela, diante da inexistência de demonstração inequívoca do elemento subjetivo necessário à configuração da conduta ímproba, mantendo-se o deciso quanto aos demais pontos e, por fim, julgando prejudicado o apelo ministerial. Esse processo tem uma divergência do juiz convocado, Dr. Por Deus, que acompanha parcialmente o relator, divergindo apenas em relação ao recurso interposto por Fulvio Saulo de Souza, por entender, o digno magistrado, que o referido apelo deve ser desprovido, eis que a dosimetria das penas é proporcional às peculiaridades do caso concreto, mantendo-se incólume a sentença nesse ponto. Esse processo, então, vai para ampliação, não é? Em função da divergência, já que a apelação vai para ampliação de quórum. Serão convocados 2 outros magistrados. Muito obrigado. É a conclusão parcial. Chamando agora o processo o 39 que procuraram, da realidade do Cornélio, não poderá ser julgado. O 39 não pode ser julgado. Viu? É da realidade do Cornélio, conforme adiantamos. Agora é o 23 e depois é o 25. 23, da relatoria do juiz Luiz Alberto, o 23. O 23 é agravante Unimed e agravado Davi José Alves Cabral. Estão presentes? Não? Está presente? A Unimed.
Doutora Fernanda Fernandes dos Santos, né? Eu mesma. Bom dia. Bom Tem a dia. palavra, Excelência. Muito obrigada. É sempre uma satisfação estar diante desta Câmara. Cumprimento a todos os excelentíssimos senhores julgadores da primeira Câmara Cível. É uma satisfação vê-lo aqui, doutor João por Deus, professor Luiz Alberto, também Vossa Excelência, excelentíssimo senhor desembargador Dilermando, assim como a representante do Ministério Público, aos colegas advogados e serventuários desta casa. Bom, Excelências, no processo número de ordem 23, em que a Unimed Natal ela é parte agravante, estamos nos insurgindo sobre uma decisão proferida em sede de primeiro grau, em que o beneficiário requer do senhor julgador, do julgador de primeiro grau, que a decisão que seja determinado que a Unimed Natal não aplique a biometria facial ao atendimento do beneficiário que está no tratamento do transtorno do espectro do autismo. Vamos lá explicar a situação. O beneficiário, ele faz tratamentos multidisciplinares para o transtorno do espectro do autismo e, durante o tratamento, a cada novo atendimento é necessário que seja, então, feito o procedimento de segurança de autorização das terapias. O procedimento de autorização consiste justamente na captura da biometria. Se os senhores muito bem observarem na nossa petição, existe um documento e um treinamento que é realizado junto ao prestador de serviço, à clínica prestadora de serviço, e que se orienta às clínicas, né, credenciadas e não credenciadas como deve ser realizado o procedimento da biometria, né? É importante eu trazer aos senhores julgadores que o processo da biometria ela já vem sendo amplamente utilizado em vários sistemas, em vários aplicativos, né? E que a utilização de tal sistema é necessário não só à segurança da operadora de saúde, mas ao beneficiário. Porque, se os senhores observarem, muitos dos contratos que estão ativos hoje envolvem a coparticipação, que é justamente o pagamento pela utilização do plano de saúde. Então, a necessidade da utilização de biometria já é uma evolução do próprio sistema de saúde, que, buscando conferir segurança à operadora de saúde, mas principalmente ao beneficiário, valida a utilização cada utilização do beneficiário do serviço médico hospitalar, que é, então, oferecido por meio desse contrato. O beneficiário ele se insurge contra a utilização de tal sistema, dizendo sobre o argumento de que, em sendo um beneficiário que tem características próprias e dificuldades próprias com relação à captação da imagem, estaria dificultando e inviabilizando o tratamento que está sendo ali praticado. Nós demonstramos, por meio de toda a documentação contida nos autos, que esse procedimento não é algo tão robótico e tão desumanizado como é colocado, muito pelo contrário. E compreendendo que relativizar a utilização da biometria ao beneficiário imprime insegurança ao sistema de saúde suplementar, mas principalmente também ao beneficiário, é aqui a nossa decisão, para requerer dos senhores julgadores que a decisão proferida no primeiro grau, em que se determinou que a Unimed não fosse obrigada a aplicar a biometria na utilização daquele sistema, na utilização do beneficiário, né, quando da utilização do sistema pelo beneficiário, essa decisão fosse, então, reformada. E procurei ser breve, trazendo razões quase que explicativas a respeito do sistema, mas eu gostaria de trazer aos senhores que o nosso pedido ele encontra fundamento nas utilizações da ANS, nas próprias diretrizes, porque é uma busca constante, conferir segurança ao beneficiário e à própria operadora de saúde. Então, requerendo dos senhores julgadores que possa, então, a Unimed Natal utilizar, sim, neste caso, também, a biometria facial, como é utilizada com todos os beneficiários, é aqui a nossa manifestação, pela reforma da decisão de primeiro grau e provimento do nosso agravo. A decisão da Câmara, a unanimidade, se o relator me permite, doutor Luiz Alberto, não é isso? É pelo desprovimento, a unanimidade. Não é? Inclusive, uma coisa interessante aqui, que eu estava verificando na ementa, exigência exclusiva de biometria facial para validação de consultas e terapias, restrição indevida ao acesso a tratamentos essenciais para pessoa com atraso no desenvolvimento, menor que apresenta irritabilidade ao ser compelido ao reconhecimento facial, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse é um detalhe que me chamou a atenção.
a unanimidade, a Câmara está desprovendo o recurso. Vamos agora para o 25. O 25 é também da relatoria do juiz convocado Luiz Alberto, é apelante TG, a Unimed também, é TG, GDO, que é apelante, e a Unimed é apelada, né? Doutora Fernanda também é apelada, não é? Excelência, no número de ordem 25, 25. isso, nós somos parte apelada e Apelada. declinar da sustentação, Declina, agradecendo a né? oportunidade aos senhores julgadores de manifestação. Tem uma divergência, viu? Tem uma uma divergência que vai para então, ampliação de quórum. Isso. Quer então tá. deixar para fazer quando houver ampliação? Sim, É, porque agradeço. senão vai ter duas vezes, né? Sim. Tem uma divergência, viu? Muito obrigada. Tá bom? Divergência, Tenha uma boa doutor sessão, Pordeus. bom dia de trabalho. Doutor Deus Pordeus não abençoe a todos nós. concede pedir a suíte, não é? Então vai para ampliação de quórum. 25. Não temos mais advogados presentes ou não. Pelo menos na minha relação, não é? A doutora está ali nos brindando com sua presença, né? Advogado presente para a sustentação oral, não é? Tem algum advogado na sala virtual aguardando julgamento? Eu indago se tem algum advogado na sala virtual aguardando julgamento? Tem? Tem, não é? Então eu gostaria que se identificasse, por gentileza. Estão nos ouvindo? Algum advogado aguardando? Presente, Excelência. Pode se identificar, por gentileza, o nome e o OAB, por favor. E Meu qual nome o é processo? Mike Antônio Bezerra Filho. É o processo número 0800-265. Aí o assim número de fica ordem mais número difícil de 28. localizar. O senhor tem o número da pauta, não? Tenho sim, o número 28. Número de ordem da pauta. É de minha relatoria. Correto. Só um momento. 28 é agravante Alaná, Vossa Excelência, e agravado Unimed. Né? Vossa Excelência representa E a Unimed Natal, Excelência. a Unimed, né? Isso. Vossa Excelência tem a palavra, viu? Pelo tempo regimental. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores embargadores, colegas advogados e advogados presentes. No processo em epígrafe, a Unimed Natal figura como polo passivo, como agravada neste caso. Na origem, esse processo ele versa sobre a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos reparadores. Excelência, eu poderia até gastar o vosso precioso tempo pontuando aspectos relevantes, sim, mas que já se encontram bem fundamentados em nossas contrarrazões. Por isso, eu decido chamar a atenção dos nobres julgadores aqui para um aspecto ainda mais importante, que perpetua sobre as circunstâncias fáticas desse caso. Excelência, estou me referindo pela demanda predatória absurda que, no âmbito de cirurgias reparadoras que vêm sendo proferidas junto a esse tribunal, e eu não estou falando algo subjetivo. O processo em que figura como parte patrona a... Posso continuar, Excelência? Eu não estou falando de algo subjetivo. No processo em epígrafe, quem figura como patrona é a parte agravante, é a doutora Andréa de Fátima de Medeiros. No ano de 2024, até a presente data, mesmo a advogada já protocolou mais dezenas de ações e dezenas de processos sobre a mesma demanda. E o que significa? Estamos referindo de processos idênticos, com laudos médicos idênticos, laudos psicológicos emitidos diante de uma única sessão terapêutica, certo? É plenamente inadmissível que temos decisões que acolham tutelas de urgência nesse sentido, sem o mínimo probatório. É por isso que a Unimed Natal pugna pelo não provimento do recurso interposto pela autora, hora agravante. Sem mais, Excelência. Esse é o processo de minha relatoria, que o voto é... Como é que tá?
dando parcial provimento ao recurso para determinar que a parte agravada, no caso é a Unimed, né? Ali a Unimed, no prazo de 5 dias, autorize e custeie a realização das cirurgias reparadoras requeridas para a correção de excessos de pele, em estrita observância à prescrição médica acostada aos autos de origem, incluindo internação hospitalar e anestesias, excluído o custeio do material não ligado ao ato cirúrgico, qual seja cinta, modeladora, meia compressiva, medicamento e drenagem, a ser realizada por profissional em estabelecimentos conveniados, e, na sua inexistência, cobrir a cirurgia com o profissional indicado pela paciente, sob pena de multa diária de R$1.000, limitada a R$50.000, a ser revertida em favor da recorrente julgado, prejudicado o agravo interno. Tem uma divergência, né, doutor por Deus, que entende não ser caso de tutela de urgência, não é? É agravo de instrumento, então por maioria, não é? Fica por maioria. Tem alguém mais? Na minha relação aqui não consta. Tem alguém mais? Como foi anunciado já, os processos de relatoria ou que dependam do desembargador Cornélio e do desembargador Cláudio não serão julgados. Já foi anunciado. Então, quem é que tem alguém mais na sala virtual? Doutor Marcos Henrique está presente na sala virtual. Poderia se identificar o nome OAB e se tem o número da pauta? Bom dia, excelências. Não, eu só estou assistindo porque o meu seria o relator Cláudio, né? Está só assistindo. Cláudio, tá bom, muito obrigado. Já foi. Obrigado, Nada. bom dia. Bom trabalho, senhores. Bom dia. Doutor Marco Rodrigues está esperando, é? Só eu mesmo, excelência. Ah, tudo bem. Então tem alguém mais? Doutora Laís está aguardando. Eu gostaria que os advogados, eventualmente, estivessem virtualmente, se pronunciassem, não é? Porque se está, se pronunciar. Só tem ela, não é? Doutora Laís está presente? Não está presente. Então não temos mais advogados presentes para julgamento de processo, para julgamento serem chamados. Os demais estão julgados e chamados na sala virtual, não tem mais advogado presente virtualmente. Então, agradecendo a presença de todos. Tem 2 processos, antes de encerrar, tem 2 processos que dependem, o 29 e o 50, que dependem da doutora Érica Paiva, né, que tem o impedimento do doutor Luiz Alberto, que proferiu a decisão desses autos. Vamos saber se ela está aí, sabe? Vamos saber se ela está aí, por gentileza. A sessão está suspensa por 5 minutos, enquanto vai ser verificada a presença da doutora Érica, para ver se ela pode comparecer agora, que é o processo número 29 e 50. Então, os 2 processos que dependem da doutora Érica, já que ela está na terceira Câmara Civil, não pode vir agora, tem 8 citações, ela vai demorar muito, tem audiência designada e tem método, fica para a processão, eu peço a compreensão do advogado. E não havendo mais processo mesmo para julgamento, declaro encerrada esta sessão, viu?